Uma pessoa está perguntando quais são os principais princípios da lei monástica. Se é possível seguir a lei monástica através do matrimônio. O primeiro folheto que nós publicamos, logo que Figueira se instalou fisicamente, foi um folheto chamado Monastério, Atributos do Monastério. Ali está uma versão bastante geral e bastante possível de ser seguida e acompanhada e vivida. Então ali estão esses princípios que essa pessoa está procurando. O folheto chama-se Atributos do Monastério. Aquilo é para todos, não é só para os monges. E esta mesma pessoa pergunta se existe diferença entre celibato e castidade. Sim, são coisas bem diferentes. Celibato é você se abster de energia sexual. Então você é um celibatário. Você não usa esta energia para fins sexuais. Então isto é um celibatário. E um celibatário evolui em certos sentidos que os não celibatários têm mais dificuldade para evoluir. Então um celibatário, se ele tem uma mente pura, se ele tem uma tranquilidade enquanto vive isto, então as energias se distribuem melhor pelo corpo dele. As energias tendem a não se acumular tanto em certas áreas, mas o celibatário tem a energia melhor distribuída. A castidade é outra coisa. Um celibatário pode não ser casto. Um celibatário pode não ter a sua mente pura. Então ele é um celibatário, mas ele não é casto. Ele pode não praticar certas coisas fisicamente, mas é como se as praticasse, porque mentalmente e emocionalmente ele não está livre de ter que se controlar muito. Então ele é celibatário, mas ele pode não ser casto. Enquanto nós estamos às voltas com essas energias, enquanto essas energias nos dão trabalho, nós não somos castos. Nós somos pessoas que estão trabalhando esta energia. São pessoas que podem até ser celibatárias, mas não são castas. Uma pessoa é casta quando ela nem pensa nessas energias, quando essas energias não atuam sobre ela. Então ela dispõe destas energias, mas isto não a envolve. Então o ser casto é um ser que, como se não tivesse essas energias. Isto existe. Há muitos celibatários que não são castos. Casto é aquele cujas energias desta espécie não o perturbam, não o tocam mais. Elas podem existir, mas ele nem se lembra delas. Isto é um casto. Além disso, ele tem uma mente, tem um comportamento, tem uma atitude, tem uma ação que reflete isto. Porque as nossas ações refletem muito a presença dessas energias em nós, celibatários ou não. Agora, o casto é como se isto não existisse nele. O que é comparado com castidade é a água. São Francisco de Assis via na água a própria castidade. Então vocês já viram a água pura, olhem para aquilo, aquilo é o símbolo da castidade. E essa mesma pessoa pergunta se afinal Maria gerou Jesus e permaneceu casta. Sim, Maria era casta. E além disso, embora ela tivesse gerado Jesus, ela não foi fecundada no plano físico. Maria não foi fecundada por ninguém. Ela se tornou mãe, ela gerou Jesus sem ser fecundada no plano físico. E essa é a diferença entre Maria e todas as outras mulheres. Ela não é igual às outras mulheres. Então Maria vem de uma proveniência que antes ela não tinha feito experiência alguma
que a fizesse surgir com aquilo que se chamam marcas anteriores. Maria não vem de linhas hereditárias. Maria teve o seu material trabalhado em áreas do cosmos que não são as mesmas áreas aonde foi trabalhado o nosso material. Então, a origem de Maria não é a mesma nossa, cosmicamente. Nós fomos feitos com um material de uma certa área do cosmos, que se chama estanque. Maria não vem dessas mesmas áreas. Maria tem outra proveniência. Então ela não é uma mulher como todas as outras. E não sendo, como nós todos, ela podia ser fecundada não no plano físico. Porque a origem dela era diferente. A natureza dela era diferente. Então ela foi fecundada não no plano físico e não pelo mesmo processo que nós todos fomos fecundados. Maria foi colocada na situação de gerar Jesus por nenhum homem. De forma que isto são aquilo que se chama de mistérios, mas que não são mistérios. São coisas para a nossa mente um pouco inconcebíveis, porque a nossa mente faz parte do nosso tipo de geração. E Maria não vem deste mesmo tipo, embora ela tivesse gerado Jesus. Só que, como nós vemos, pela referência que temos por Maria, vemos que é possível, sim, você prosseguir na espécie sem contato sexual. Aliás, os nossos irmãos intraterrenos conhecem isto e na vida intraterrena também os seres prosseguem sem este processo que nós usamos aqui na superfície. Não é que Maria tenha sido concebida como os intraterrenos, não é isso que se está dizendo. O que se está dizendo é que os intraterrenos também não são concebidos como nós somos. Eles estão já num grau um pouco mais avançado, sempre na direção de ter uma continuação, terem uma evolução da própria espécie em outras leis. São leis diferentes. Há leis para tudo, são leis diferentes. E aqueles que vivem em castidade estão já no caminho destas outras leis. Porque muitas pessoas não ficam muito tranquilas. Como se faz por reproduzir a espécie, se todo mundo vivesse casto e celibatariamente? Sim, há muitas outras formas de continuar a espécie. E essa que se usa aqui na superfície da Terra, esta forma humana, é das mais animais. De forma que há outros reinos de vida onde o prosseguimento da vida, o desenvolvimento da vida se dá sob outras leis. E aqueles que estão se preparando para viverem em outras leis, aquelas almas ou aquelas mônadas que estão se preparando para viver em outras leis, para viver em outros planos, ou para compor uma nova humanidade, que ainda é uma espécie de incógnita, porque depende dos rastros e das sementes que esta deixar, será também aquilo que acontecerá com a próxima, até certo ponto. Então, aqueles que estão nesta linha acham o celibato e a castidade um caminho. Começa-se com o celibato e depois a pessoa poderá ir se tornando casta. E se tornando casta, ela estaria na linha de uma nova forma de se prosseguir a serviço da continuação da espécie. E aqui uma pessoa está pedindo que se esclareça o que é tolerância, se isto tem a ver com humildade. Sim, a tolerância tem a ver com humildade, mas tolerância é uma forma humana de nós estarmos nos preparando para a compreensão. Então, se você é humilde e se você
procura compreender o outro, então humanamente você é tolerante. Agora, tolerância não é compreensão, porque para tolerar você precisa se esforçar, você precisa se controlar. Então, sempre que você se controla, você é tolerante. Você está tolerando uma coisa. Mas quando você está tolerando, você não deixa de estar sofrendo. Você não deixa de estar se agredindo um pouco. A compreensão não. Se você compreende, você não sofre. Se você compreende, você não precisa tolerar nada. Você já compreende. Então você não tem o trabalho de tolerar. Tolerar é uma forma humana que ainda não chegou na compreensão. A tolerância é um início. Tolerância é um primeiro passo. Mas tolerância inclui um pouco de repressão. A compreensão não. Você então entra na escola da tolerância, você tolera o outro e você vai se purificando. Você vai se purificando, você vai se transformando, você vai vivendo esta humildade, não é? Esta colaboração. E aí você vai chegando numa compreensão. Agora, uma compreensão do outro subentende que você conheça o outro internamente. Você não pode compreender uma pessoa se você não conhece aquela pessoa internamente. Tolerar você pode, tolerar todo mundo. Agora, compreender um outro só interiormente. Você tem que ter a visão interna sobre o outro, você tem que ver o outro por dentro ou estar com o outro presente no seu interior. Assim você vai compreendendo o outro. É uma escola tudo isto, é uma progressão. E quando uma pessoa diz eu não tolero isto, ou não tolero aquilo, ou não tolero fulano, esta nunca vai compreender coisa nenhuma. Vai sempre viver na ignorância, vai sempre viver ignorando tudo. E uma pessoa está perguntando se nós podemos sentir gratidão e se podemos expressá-la exteriormente. O que a gente chama de gratidão, isto é, quem é grato é aquilo que aprendeu. Então, se você recebe uma lei, se você recebe o conhecimento, gratidão não é nenhum sentimento extra que você tem. A gratidão é você viver aquilo. Então, se a hierarquia te passa uma lei, a hierarquia te dá uma informação, se você não se torna aquilo, você foi ingrato. Gratidão não tem nada a ver com sentimento. Gratidão é ou não é? Você é grato ou não é? Então, se você tem uma luz, você é grato se você vive aquela luz. Agora, se você não vive, se aquilo fica só na sua mente ou na sua intenção, você não pode dizer que é grato. Você pode, sim, com seu sentimento, ter uma certa abertura. Mas gratidão é uma palavra muito específica e que subentende que você foi aquilo que recebeu. Gratidão. E assim por diante. Então agora isso se adapta à própria situação ou a diferentes situações. Então digamos que você, através de uma pessoa, receba alguma coisa. Você deve se tornar aquela pessoa e aquela pessoa se torna você. Vocês dois são um. Então você foi grato é quando você se sentiu um com ela. Isto é que é gratidão. Não é dizer obrigado e dar alguma coisa em troca. Você é um com ela. Então se você recebeu, você se tornou um. Então a sua situação muda completamente com aquela pessoa. Isso é ser grato. Agora, tem muitos graus neste caminho e nós sabemos que a humanidade em geral é ingrata. Sim, porque ela não se torna aquilo que ela recebe. Ela não se torna aquele amor que ela recebe da mente única. Se nós pudéssemos sentir algo deste amor,
que nos ama realmente, nós iríamos nos tornando este amor. Então nós somos ingratos, porque nós não damos aos outros aquilo que o único nos dá. Então a gente é ingrato. O único nos dá tanto que nós já devíamos estar aprendendo a como nos dar. E se não nos damos, somos ingratos. Como a humanidade é ingrata. Porque a humanidade vive pela misericórdia, mas ela não é misericordiosa. Então ela é ingrata. Se ela vive por causa da misericórdia cósmica, ela sendo como é, vive e se salva, isto é por causa da misericórdia. E como ela não usa misericórdia para com todo o resto, pelo planeta, pelos reinos, como ela não usa isto, ela é ingrata. Porque assim como ela recebe do cosmos, ela devia passar isto. E ela não passa misericórdia. Então ela é ingrata. Isso tudo é um trabalho para nós. Estarmos refletindo sobre estas coisas. Ou estarmos pensando um pouco nestas coisas. E ver se a gente vai se transformando. Por exemplo, nós sabemos que temos que cuidar do nosso pensamento, que temos que selecionar os nossos pensamentos para não poluirmos o espaço com os nossos pensamentos. Sabemos disso. Então, não só somos desobedientes, porque não cuidamos disso prioritariamente, nós continuamos a poluir o espaço com os nossos pensamentos, não? Então, isto é falta de gratidão. Falta de gratidão por todas as forças de transmutação que estão corrigindo tudo isto que nós fazemos com a nossa forma de ser neste planeta. Agora, como a humanidade é una, cada um de nós que vai resolvendo isto, vai ajudando a que a humanidade toda se encaminhe. Porque, digamos que um de nós chegue a se encaminhar. Aquilo, perante o universo, a humanidade já está caminhando. Porque um se encaminhou. Tem uma lei que diz, quando 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estou entre eles. Vocês adaptem um pouco esta lei. Quando 2 ou 3 se encaminham, estou encaminhando. Estou caminhando, não é? E se nós podemos explicar as funções mais específicas do centro do consciente direito, inclusive os centros supraluminares. Então, os centros do consciente direito não estão no corpo, e tudo aquilo que eles representam e como nós podemos colaborar para o seu desenvolvimento estão no glossário esotérico. Ali está aquilo com todos os detalhes que se pode dar. Aliás, é um dos capítulos mais importantes do glossário esotérico, porque é o capítulo que nos indica o futuro. O futuro é uma humanidade no consciente direito. Então ali está uma chave para o nosso futuro. E nós deveríamos conhecer aquilo de cor. Conhecer de cor não é como os atores de teatro que decoram um texto. Conhecer de cor é ter assumido aquilo de tal maneira que aquilo se tornou você. Isso se chama aprender de cor. Então você lá no glossário esotérico, você tem algo para você aprender de cor, que é qual é a função do consciente direito. De um modo geral, nós podemos dizer que o consciente direito é completamente diferente do consciente nosso atual. O nosso consciente atual está baseado no pensamento, está baseado no trabalho mental. O consciente direito está baseado na intuição, está baseado no coração, está baseado nos centros que nós temos fora do corpo físico e não na cabeça, fora do corpo físico. E os centros supraluminares são os centros que nós teríamos que desenvolver na nova raça. E se nós já estamos sabendo que existem esses centros ainda mais elevados do que o consciente direito, se nós já estamos sabendo disso, é porque isso está no nosso caminho. Então nós não podemos funcionar com os nossos centros supraluminares já.
Porque para isso nós precisamos já ter contatos com irmãos nossos que estão em outras evoluções. E os nossos centros supraluminares estão aguardando que a gente esteja maduro para esses contatos, para eles poderem se abrir e funcionar, para que a gente possa ter esses contatos efetivamente. Então, os centros supraluminares são para os nossos contatos superiores. Agora, o consciente direito é um caminho para isso e é para nós nos transformarmos de seres mentais, como somos, em seres intuitivos e seres amorosos. Isto seria, em palavras simples, o consciente direito. Agora, lá no glossário esotérico, vocês têm isto mais bem visualizado, porque há inclusive desenhos. Nós estamos nestes dias procurando nos recordar, mas não só recordar, mas estamos procurando nos tornar certas coisas. Como, por exemplo, nós estamos nos recordando esses dias de que o nosso eu interno, que nós chamamos de eu interno, a nossa alma ou nosso eu superior, ele está ancorado no coração. E na nossa atual evolução, no nosso nível evolutivo atual, a alma, esse eu superior que está ancorado no coração, é o nosso ponto central. Deveria ser o ponto central da nossa concentração. Deveria ser o ponto central da nossa atenção, isto é, o nosso núcleo anímico no coração, porque a alma está instalada fisicamente nesta área. Então, fisicamente, a nossa alma está na área cardíaca, no coração, fisicamente. Então, o nosso coração, a nossa área cardíaca, é a sede da alma. E é por isso que Mahindra, em todas as suas comunicações até hoje, falou da alma. Porque a alma é o nosso próximo passo. Mahindra não está aqui para nos instruir numa universidade cósmica. Mahindra está aqui presente com a sua função e com seu poder, porque ela tem poder para isso. Ela está aqui para nos ajudar a chegar à alma. Porque sem chegarmos à alma, não tem caminho superior. Não tem mônada, por exemplo. Não tem regente. Não tem avatar, não tem nada. Então a alma é a porta de entrada. Até por isso que Mahindra só fala na alma. E diz tudo em função da alma. No que diz respeito a nós. No que diz respeito a ela, ela só fala em coração, não é? O meu coração, o meu coração, o meu coração. E por quê? Porque o seu coração é aquilo que cosmicamente, universalmente, corresponde àquilo que em nós é a alma. Corresponde. Não é que seja igual, corresponde. Então ela diga, venham para o meu coração, porque isto quer dizer, vão para a sua alma. E o seu coração não é como o nosso. O seu coração é cósmico, é universal. O seu coração é infinito. No seu coração estão todas as coisas, como universal que ela é. Então ela está nos apresentando o nível dela que corresponde àquele nível que nós temos que encontrar em nós. Então, se ela está dizendo, venham para o meu coração, quer dizer que o caminho está aberto através dela. Se não for através dela, você pode também chegar, mas não é com esta facilidade e com esta rapidez que ela está nos chamando, porque parece que para que a gente chegue a tempo,
precisa que algo não só nos abra o caminho, mas que algo nos hospede naquela situação que nós teríamos que alcançar. Então, a nossa relação com a Indra, a nossa relação com esta Mãe Universal, é realmente uma relação de filho. Só que, a uma certa altura, ela começa, já que nós chegamos no coração dela, temos possibilidade de nos ver um pouquinho mais claro. E aí ela diz que nós temos que cuidar é da irmandade. Nós temos que cuidar é de sermos irmão de todos. Irmandade. Mas para você ser irmão de todos, que é o que nós podemos ser, para nós sermos irmãos de todos, é preciso a energia do coração. E ela oferece a energia do seu coração, ela a torna disponível para todos. Isto é, aquilo que nós não podemos ter com muita facilidade no nosso grau de consciência, ela nos dá, para que a gente consiga sair do comum, para que a gente consiga sair do normal, para que a gente consiga sair desta situação na qual a humanidade em geral está. Então, esta presença é física, esta presença está aí acontecendo, dada a urgência dos tempos e dada a nossa necessidade de chegar o quanto antes no coração. E para que nenhum de nós possa dizer não posso e não consigo, ou não sei como fazer, ela diz, contem comigo, entrem no meu coração que você chega lá. De forma que isto é uma manifestação, é uma presença da misericórdia cósmica que nós não podemos sequer alcançar. E nisso está incluído, segundo o que ela disse, está incluído um trabalho kármico em nós. Porque a humanidade, num certo sentido, fechou o coração. Então ela diz, venham para o meu está aberto, o meu está aqui, venham para o meu. Porque ela teve autorização para abrir a porta do dela e deixar qualquer um entrar, qualquer um. Veja que está uma situação completamente fora do normal. Porque mesmo aqueles que estão com o coração fechado podem entrar. É só querer, porque ela está aberta. Ela está aberta para receber a todos. Só não vai realmente quem não quer. E ela especificou. Você pode não acreditar, você pode não crer, você pode não querer, eu estou aberta para tudo. Então, isto é um momento realmente que nós teríamos que compreender um pouco mais, porque é na medida que vamos compreendendo isto, e é na medida que, através da compreensão, a gente comece a amar isto realmente, amar esta situação, amar esta oportunidade. Se você consegue chegar a amar este coração, você começa a ficar apto a irradiar isto para os outros. E cabe a nós, humanidade, irradiar isto. Cabe a nós, a humanidade, um serviço nesse nível. Porque embora no coração dela caiba todos, nem todos têm a consciência de assumir este trabalho. Nem todos têm a possibilidade e a consciência para assumir um trabalho nesta linha. E ela conta com aqueles que entram no seu coração, ela conta com estes para irem servir com ela. Então, aqueles que não sabem servir, aqueles que não sabem nem como começar, aqueles que não acreditam no próprio serviço, não tem problema. Ela está aberta para acolher a esses todos. Então vocês entrem naquele coração que isto tudo vai acontecer. Porque ela tem autorização do único para fazer isto. Ela conseguiu
do único algo que não é absolutamente normal. Ela conseguiu do único algo que não é usual no planeta Terra. Conseguiu isto. Então, nós temos muitas razões para amar esse coração que ela representa. E com isto, nós vamos ficando dinamizados para acompanhá-la no serviço. Porque, segundo ela, há muitas almas perdidas. Há muitas mônadas adormecidas. As nossas mônadas não estão adormecidas. Então nós não sabemos o que é isto. Não sabemos o que significa uma mônada adormecida, porque as nossas, em sono profundo, não estão mais. Umas estão despertando, mas não estão mais adormecidas. Umas estão despertas e buscando o caminho. É só entrar naquele coração que já está. Porque não precisa caminhar muito, não. Entrou ali, já está. E ela diz que, neste momento, que o nosso meio para entrar nisto é a oração. Então ela está falando de oração para nós no dia de hoje, não exatamente no mesmo sentido que sempre falou. Ela está falando de oração no dia de hoje como se esse instrumento fosse a forma de nós nos reconhecermos dentro dela. Como ela está sendo um instrumento direto para tudo isto acontecer, como ela está sendo esse instrumento direto, surgiu esta oração Mãe Universal. E esta oração Mãe Universal tem aquele calibre para isto acontecer. Desde que a gente ali esteja aberto para amar cada termo daquele, para amar cada ideia que está ali, ou para amar cada atributo que está anunciado ali. Aquilo é uma oração sob medida. Naquela oração você tem tudo o que você deve se tornar. Você tem tudo aquilo que neste momento é possível você trabalhar, você se tornar, e é possível você irradiar. Então nós estamos com o instrumento, estamos com o caminho indicado, estamos com a presença disto tudo aqui, e essa presença está trabalhando diretamente o nosso espírito, está trabalhando diretamente a nossa alma, e a nossa mente estará sendo trabalhada se nós tivermos esta oração de cor. E de cor não é a gente saber sem ler. Isso todo mundo sabe, esta oração de cor. Mas saber esta oração vivendo cada coisa até que tudo aquilo que está ali exposto, tudo aquilo que está ali mostrado, seja incorporado por nós. Mas incorporado mesmo, incorporado em todos os nossos níveis. Então veja que o trabalho está aí, E durante essas aparições, cria-se uma situação nos planos tridimensionais que também não são comuns. Não são comuns. Porque esta presença, esta consciência, ela desce fisicamente até o nível que ela encontra aberto. Até o nível que nós permitirmos. Porque ela não nos obriga. Então, a nossa atitude, quando vamos participar desta aparição, da nossa atitude vai depender o nível em que ela vai descer. E quanto mais ela descer, melhor vai ser para a humanidade e para o planeta. Porque quanto mais ela puder descer, mais ela vai poder transmitir para aqueles níveis bem baixos em que muitos da humanidade se encontram. Então a nossa presença ali não é só uma presença de devotos. A nossa presença ali não é só com a nossa devoção, com a nossa receptividade. A nossa presença ali é uma espécie de aprendizagem. E nós permitirmos que aquela energia ali presente nos trabalhe ao máximo,
para quando terminar aquela aparição, para quando terminar aquela cerimônia, nós estarmos um pouco mais aptos a acompanhá-la no serviço planetário. Está claro isso? Então nós vamos lá também para aprender. Mas nós não vamos aprender com palavras, teoricamente. Nós vamos lá para viver uma aprendizagem. Nós lá temos a possibilidade de sairmos de lá um pouco diferentes. Diferentes no sentido de estarmos aptos a acompanhá-la naquele serviço planetário ou naquele serviço universal que ela representa. Então nós podemos ver tudo isto também como uma aprendizagem para nós, e não só como um ato devocional, que é muito importante também, como vocês veem pelos atributos do monastério. Então, a nossa presença devocional é muito importante para a nossa abertura em todos os níveis, mas nós estamos ali também para aprender. Aprender na vivência, aprender na prática. E quanto mais nós estivermos abertos para aprender a servir, aprender a irradiar, aprender a salvar, mais a cerimônia terá sido bem realizada. Então nós temos que compreender certas coisas para permitirmos que a cerimônia se realize mais do que já se realizou. Porque para repetir uma cerimônia não precisava ela reaparecer. Porque a energia nunca se repete. Para a aparição realmente acontecer, precisa que nós saibamos estar lá de outra forma, já que já fomos preparados. Já fomos preparados por muitas outras aparições. Eu digo já fomos, me referindo também a quem nunca esteve lá, porque a humanidade é una. Então, se um foi, todos foram, na consciência universal, não na consciência terrestre. Isso na consciência terrestre é um absurdo, não existe. Mas na consciência universal é assim. Então, nós estamos lá da forma mais humilde possível, e aqui entra a humildade de outra forma. Se vocês estiverem ali pensando, remuginando, analisando, vocês não estão ali como está sendo pedido. Nós temos que estar ali como se fôssemos folhas em branco, onde nada está escrito. Nós teríamos que ter uma intenção de estarmos ali como uma folha em branco e deixar que a vida que vai ser gerada ali escreva alguma coisa nessas folhas. Agora, precisava que vocês não fossem caneta, não fossem lápis, não fossem máquina de imprimir. Precisava que vocês não fossem nada disso e que vocês permanecessem ali como folhas em branco. Sem curiosidade, sem expectativa, sem ambição espiritual, se possível. Então, é preciso que a gente esteja ali realmente como uma folha em branco. Eu acho que melhor exemplo do que uma folha em branco não pode existir de mais claro. E cuidado para vocês não escreverem nada naquela folha. Cuidado para não escrever na sua mente, na sua consciência, nenhum conceito a respeito de nada. Para que ela tenha a possibilidade de realmente realizar a cerimônia até um nível que ainda não foi realizada. Porque se não houvesse possibilidade da cerimônia se realizar mais, não haveria outra aparição. Se está havendo outra aparição, é porque há possibilidade daquilo acontecer mais. E vai acontecer na medida que nós formos folhas brancas. Isto é o contrário da superstição, isto é o contrário dessa religiosidade humana normal. Isso não tem nada a ver com tudo o que tem acontecido com as anteriores aparições de Mahindra. Então, aqui precisa que realmente se consume uma cerimônia na qual em cada um de nós se escreva realmente alguma coisa que nós nunca pensamos,
que nós jamais esperaríamos. Aqui é que está o novo da aparição. Então, vamos ver se conseguimos ser folhas em branco e chegarmos ali abertos, sem nem esperar que nessas folhas se escreva alguma coisa. Folha em branco é folha em branco. E nós precisamos cooperar, não só entre nós, com todo mundo e com o planeta, mas cooperar também com o universo. E enquanto certas coisas estão acontecendo em nosso benefício, não poderão estar acontecendo numa certa proporção com os outros reinos. Por exemplo, o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral têm possibilidade de acontecer neles certas coisas, mas para isso é preciso que o reino humano tenha chegado a um certo ponto. Então precisa que o reino humano chegue a um certo ponto para que algo aconteça no reino animal, no reino vegetal e no reino mineral. E esse ponto que tem que acontecer conosco e que não será com a nossa inteligência e com a nossa capacidade e nem com a nossa disposição, isto que tem que acontecer conosco pode acontecer com a energia e com a presença nessas aparições. E como nós não sabemos o que é, como não sabemos o que deve acontecer conosco para que aconteça depois com os outros reinos, é preciso que a gente realmente esteja uma folha em branco e que não queira saber de nada. Só esteja ali como uma folha em branco, para que ali seja escrito o que for preciso. Aí a cerimônia vai acontecer de outra forma. A cerimônia vai evoluir, mas não só para nós. Isto vai ser uma evolução em cadeia. Os outros reinos estão a ponto de assumirem certas coisas para não depender mais de nós, de tanto que nós não correspondemos. Então, esta aparição não quer nos convencer de nada, não quer nos dizer nada de novo. Isto quer que se realize em nós algo que está precisando acontecer, porque os outros reinos estão nesta dependência. E como nós não sabemos nada destas coisas, porque nós não nos interessamos por essas coisas universais e cósmicas, então ali nós teríamos que estar, pelo menos abertos. Abertos e gratos por estar ali. Abertos e gratos por estar ali. E se possível, sem nenhuma curiosidade, sem pedir coisa alguma, porque senão você pede uma coisa, você já escreveu naquela folha o pedido. E ela conhece tanto as nossas necessidades que até hoje nas aparições, no final, ela diz, peçam alguma coisa, peçam alguma coisa. Acho que aqui nós temos que pedir é antes. Nós temos que pedir que a gente consiga se tornar uma folha em branco. E aí, vamos ver. Então, nós teríamos que agradecer, não é, ao único, teríamos que estar gratos por estarmos nos colocando numa nova situação e não estarmos repetindo uma coisa que já aconteceu o mês passado e o mês retrasado. Quer dizer, nós estamos numa nova postura, portanto estamos numa nova situação. O morro é o mesmo, a subida é a mesma, os cânticos são os mesmos, os mantras são os mesmos, mas para nós é tudo novo. Para nós é tudo novo, porque nós teremos que estar ali novos, como uma folha em branco. E aqui numa mensagem do dia 12 de janeiro ela diz: eu os convido a se consagrarem humildemente à luz do meu imaculado coração. Isto é que quer dizer. Eu os convido a consagrarem-se humildemente à luz do meu imaculado coração. E isto começará no dia a dia da oração. Então, estamos sabendo que isto vai acontecendo através da oração. Vamos nos pôr em oração
E vamos ver se já chegamos lá em oração, porque esse é o instrumento, isto é uma forma de nós estarmos limpos o quanto possível. E se nós temos esta intenção de nos tornar uma folha em branco, as orações que nós formos fazendo têm o poder de nos tornar uma folha em branco. Mas aí vão orando, porque esse é o caminho, segundo ela, para chegar lá dentro. Vão orando e vamos estar lá abertos. A meta de cada um dos seus corações será fundir-se com meu imaculado coração, para que as últimas graças desçam sobre as almas, como desce a luz dos meus olhos sobre as vidas de todos. Isto é o que ela chama de conversão, e que isso seja o despertar para os que ainda estão dormidos e o meu chamado. Ela avisa, entre tantas coisas que nós não sabemos, ela avisa que a paz entre nos nossos corações. Porque, segundo ela, este planeta precisa de paz. E tudo isto seria a ser instalado dentro dos nossos corações. Então, vamos ter muito trabalho e vamos ver isso não como uma repetição, mas vamos ver isso como uma nova oportunidade. A meta para cada um dos seus corações será fundir-se com meu imaculado coração, para que as últimas graças desçam sobre as almas, como desce a luz dos meus olhos sobre as vidas de todos. E que o reino da minha paz seja em seus corações. Então aqui está o programa das aparições.